Quem cria o risco tem o dever de evitar o dano. Não sou eu que quero, é a norma que exige. Quem cria o perigo, ainda que não tenha culpa, tem o dever de eliminá-lo. Quando alguém age ou se omite culposa ou dolosamente infringindo, com essa conduta, um preceito jurídico de direito, causando dano a outrem, nasce aí a responsabilidade civil que se traduz na obrigação de reparar o dano sofrido pela outra pessoa. Respondem pelo crime de perigo os causadores, pessoas físicas, podendo ser incriminados o presidente da empresa, os diretores, os engenheiros e os técnicos, ou qualquer membro da empresa que tenha envolvimento na ação ou omissão, dolosa ou culposa, ocorrendo morte ou lesões corporais. Todos eles responderão por crime de homicídio ou de lesões corporais, conforme prescreve o Código Penal brasileiro. Bom dia! Você sabe por que as empresas devem selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos? As empresas devem escolher as ferramentas e técnicas adequadas para avaliar os riscos associados a uma atividade, processo ou circunstância específica no ambiente de trabalho. Existem várias ferramentas e técnicas de avaliação de riscos disponíveis, como análise preliminar de perigos, análise de modo e efeitos de falha, análise de árvore de falhas, entre outras. É importante escolher a ferramenta e técnica adequadas para avaliar o risco específico, com base em fatores como complexidade e escala, natureza e probabilidade de ocorrência do risco. Dessa forma, a organização pode obter resultados mais precisos e confiáveis na avaliação de riscos ocupacionais, o que ajuda a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e do dicas importantes sobre a análise de riscos. Os executantes devem preencher o nome da tarefa que será executada, o local onde será realizada, a data, os nomes dos executantes e a matrícula de cada um. Anotar o desdobramento da tarefa em atividades passo a passo, e para cada atividade um ou mais riscos. Os executantes devem estar verificando a análise de risco durante toda a tarefa para ter a certeza que todas as atividades foram colocadas. E todos os riscos foram identificados e bloqueados. Normalmente durante a tarefa surgem novos riscos em virtude do local ou de alguma ocorrência não prevista. Devemos prestar atenção quando tem uma outra equipe trabalhando próximo. Ela pode criar novos riscos para a nossa equipe, assim como nós podemos estar criando para ela. Devemos estar atentos para qualquer alteração de condições que possam afetar a segurança, a saúde e a integridade física dos executantes. Os pontos de contato devem ser devidamente protegidos. Antes do início da operação, o usuário deve assegurar que todos os dispositivos envolvidos na operação do cabo de aço estejam devidamente fixados e funcionando corretamente. Após a instalação do cabo, antes de submetê-lo à carga de trabalho total, movimente o equipamento com um peso de aproximadamente 10% da carga de trabalho para estabilizar o cabo. A manutenção do cabo de aço deve ser realizada em função do tipo de equipamento de levantamento de carga, seu uso, o ambiente e o tipo de cabo em questão. A falta de manutenção reduzirá a durabilidade do cabo, especialmente quando o guindaste for operado em um ambiente corrosivo. Em certos casos, por motivos associados à operação, quando nenhum lubrificante puder ser usado. Queda do tubo. Se não fosse esse monte de areia que estamos vendo, fatalmente o colaborador teria sua perna esmagada. Pois ao perceber a movimentação da carga devido ao rompimento do cabo de aço, o colaborador pulou da carroceria sobre um monte de areia, conseguindo se esquivar do tubo que foi projetado também sobre um monte de areia. Felizmente tivemos apenas danos materiais, mas o susto foi grande. Ao checar a documentação de execução da atividade, foi constatado que essa etapa não estava descrita na análise preliminar de riscos. E os colaboradores não haviam sido treinados ou orientados para a execução da mesma. O que reforça a elaboração da análise preliminar de risco com o conhecimento de todos os colaboradores e que o serviço seja executado na presença da supervisão. Os pregos das madeiras deverão ser retirados e as mesmas devem ser acondicionadas de forma adequada. Andando pelos canteiros de obras, nos deparamos com vários tipos de possíveis ocorrências de acidentes no trabalho. Faça sua organização e limpeza de forma que o acidente de trabalho seja evitado.
Embora seja um erro, existem aquelas atividades que são realizadas geralmente em locais onde as pessoas acham que não estão sendo vistas. Pela segurança do trabalho, os colaboradores realizam atividades sem a utilização dos equipamentos de segurança, correndo o risco de sofrer eletrocução devido à proximidade com a rede elétrica. Veja que essa galera aí não conhece o que é um cambão. Já tivemos casos de colaborador que teve o braço amputado por realizar atividades dessa maneira que estamos vendo aqui. Se tiver um técnico de segurança na área aí agora, certamente ele vai paralisar essa atividade. Em algumas situações, as atividades vão sendo executadas, os colaboradores não se preocupam com a organização e limpeza do canteiro de obras. Os materiais devem ser estocados nos canteiros de obras, de forma que não ofereçam risco de acidente para os colaboradores. Devem ser acondicionados, segregados e identificados quanto à sua utilização. A ideia é facilitar para que o colaborador, se houver a necessidade de pegar algum tipo de material, ele não tenha dificuldade no reconhecimento do mesmo. Assim ele consegue dar agilidade para o seu trabalho, não colocando a sua integridade física em risco e a dos demais que estão nas frentes de serviço. Organização é um requisito básico para o bom desempenho das atividades de trabalho. Cuidado, Neno! Neno, cuidado! Ai, meu Deus, até na velha! A velha tá aqui na trás. Cuidado! A telha! Vai pra lá! Aê! Cadê pra baixar agora? Nas movimentações. Galera, em 2022 a atividade era mais ou menos assim. A gente fazia aquele DDS do canteiro do CRD, depois a gente partia para a atividade. Era a noite inteira dessa forma aí. Nossa missão era verificar as condições de iluminação e a atividade do sinaleiro diante das indas e vindas dos caminhões de lama. Foi um momento de muito aprendizado, principalmente no que diz respeito à atividade de trabalho noturna, que é bem diferente da atividade realizada durante o dia, porque à noite o recurso é bem limitado e a possibilidade de acidente aumenta. Veja como são identificados o desgaste dos pneus durante o deslocamento dos veículos. Muitas vezes os operadores de equipamentos são obrigados a conduzir veículos com pneus sem as mínimas condições de uso, colocando em risco a sua integridade física, além de também colocar em risco a vida de terceiros. Às vezes temos a falsa sensação de que o pneu ainda está em condições de uso, sem nos dar conta que estamos diante de uma condição insegura, que pode provocar danos materiais ou até mesmo vítimas. Esse tipo de acidente parece uma coisa impensável, mas ele acontece todos os dias em alguma parte desse Brasil. A galera que gosta aí de soltar a sua pipa, muitas vezes não tem noção do perigo a que expõe pessoas que nem têm noção da brincadeira que os outros estão fazendo. Na maioria das situações, as pessoas que são afetadas pela linha de cerol são motociclistas que estão a serviço. Em muitos casos, são aquelas pessoas que estão trabalhando. E podemos ter como exemplo aí os motociclistas de corte e religa, que andam a todo vapor porque ganham por produção. Numa dessas aí ele passa voado, não percebe a linha de cerol e acaba tendo
atingido pela linha de cerol, podendo aí ser mais uma vítima de uma brincadeira que, digamos assim, que é absurda.